Doutor, Ó, será que doutor, o senhor me ouve? agora melhorou? Parece que Acho sim, que agora tá bom. voltou o áudio. Voltou o áudio. Vamos lá. É, bom, o que que eu falava? Então eu falava da importância, doutor, da investigação, não é? Desse mini dossiê que o advogado tem Sim, que fazer. E ele começa como? Ele começa com uma boa entrevista. Feita essa entrevista, sim, isso antes mesmo de entrar com a ação. Não é? Agora, eu não tenho, eu tenho ações que estão já em curso. Chame o cliente para fazer essa entrevista que deveria ter feito lá atrás, com foco na efetividade. Né? Para quê? Para saber informações, o paradeiro, enfim, da parte contrária, dos sócios, né? Da família, e complemente isso com algumas informações obtidas na internet, nas redes sociais, e a gente vai montando um dossiê aí. Quando chegar na fase de execução, aí é importante que vai fazer o requerimento lá das ferramentas eletrônicas de acesso restrito, não é? Para dinheiro, carro, imóveis, não é? Que é a pesquisa básica. Encontrou? Acabou. Ótimo, resolvido. Não encontrou valores? Vai dar início à investigação que a gente fala intermediária, né? Que é busca patrimonial intermediária. Então foi a básica, não deu certo. Vai fazer a intermediária. Vai pegar aquelas informações obtidas lá atrás, no Google, nas redes sociais, e vai complementar. Fazer um organograma dizendo quem é o que na empresa, né? A data que entrou, a data que saiu do quadro social, né? No caso do reclamante, olhar aquela moto que ele tem, o carro que ele tem, está em nome de quem? Está em nome dele? Está em nome de um terceiro? Quem é esse terceiro? Aí tem uma série de sites aí que a gente indica que se consulte para saber essas informações, não é? Aí o que acontece? Por quê? Porque essa pesquisa bem feita, ela vai, lá no final das contas, ela vai ter dois resultados. Ou a pessoa tem patrimônio e foi localizado e vai fazer um requerimento de penhora desses bens, ou não tem patrimônio e vai se contentar com a execução frustrada, porque a gente tem casos de pessoas que quebraram. E se ela quebrou, a execução frustrada faz parte do sistema jurídico, não é? Faz parte do sistema sim. processual. Agora, entre essas duas, tem uma gama gigantesca, que é o que a gente mais vê na Justiça do Trabalho, que é de pessoas que têm patrimônio e ocultam. E aí o que vai acontecer? Nessa Sim. pesquisa, provavelmente não vai encontrar isso, mas vai encontrar elementos e vai pedir para o juiz o afastamento do sigilo bancário. Né? Então, é muito importante que tenha essa visão macro Sim. para poder. Nessa questão da efetividade e da entrevista que o doutor trouxe a respeito do cliente, essa busca antecipada, o que eu posso perceber atuando em escritório já há algum tempo, e outros amigos advogados, eles acabam focando muito, vamos ver o que ele tem que receber, quais verbas eles têm que receber, eles focam muito nessa parte de processo, de tirar os dados bem tirados, de fazer um processo bem elaborado, mas essa pesquisa patrimonial, que são pesquisas muitas das vezes fáceis, coisas que são fáceis de ser localizada por até redes sociais, é o que o doutor fala. Exatamente. As tutelas Pois não. as tutelas antecipadas, elas estão aí para ser usadas, né? Tem bastante empresa que já começa mal influenciada, já começa mal intencionada, querendo já retirar os bens para uma futura execução sem frutífera, vinha prejudicar o reclamante, porque o próprio doutor pode perceber, vamos supor que lá na frente, uma execução já frustrada. Quando se chega nesse ponto que consegue a constrição de algum bem, consegue a penhora de algum ativo, alguma coisa, o doutor como juiz vê que inverte rapidamente a parte executada, se manifesta para fazer um acordo, processo que está muitas das vezes 5, 6, 7, 10 anos rodando, de uma hora para outra começa a andar muito rápido, né? Exatamente. A gente fala você altera, né, o peso do ônus, o ônus do tempo do processo, não é? A pessoa que
passou 5, 10 anos sem o mínimo interesse em dar andamento na execução, de repente passou a ser, assim, interessadíssima, que é a solução para ontem. Isso envolve uma série de outras coisas. Quando a gente fala do foco da execução, o foco na efetividade é tanto eu olhar para as ferramentas, olhar para algumas questões, como, por exemplo, aceitar e pedir, né, a remoção e ficar como depositário. Então, por exemplo, essa questão da inversão do ônus do tempo do processo, quando remove carro, é uma maravilha. E eu vi isso como oficial, vi muito, e como juiz, eu faço, instigo a remoção. Por quê? Porque o novo CPC fala que tem preferência na ordem de penhor, como depositário, onde não Sim. tem depositário profissional, o exequente. Eu falo isso porque aqui no Mato Grosso não tem depositário profissional. Eu sei que em outros tribunais tem, não é? No 2, no 15, tem. Mas ainda assim, por conta do custo, é importante que o exequente manifeste interesse em ficar. E eu tenho visto um sem número de casos em que, feita a remoção, a pessoa paga. Removeu, só não paga se não tiver dinheiro. Por quê? Porque ele não vai querer brigar pelo valor da avaliação, ele não vai querer protelar, ele quer resolver logo. Eu vejo muitos casos em que há ou pagamento, ou acordo, ou um acordo envolvendo a adjudicação. Ele fala, faz o seguinte, então eu entrego o bem, você adjudica, vamos rever o valor da avaliação, tal. Mas tudo isso porque o advogado aceitou, foi lá, pediu, quis, exigiu a remoção do bem. Né? Aí, isso, em cidade pequena, por exemplo, isso é muito forte. Né? Que a pessoa ficar a pé, porque o transporte público é muito ruim, porque nas capitais é ruim, mas tem transporte público. No interior não tem. Muitas vezes, no interior do Mato Grosso, por exemplo, não tem transporte público. Quando remove, a pessoa, às vezes é um comerciante, alguma coisa ali, ela fica sem carro. Para ela, inclusive, a atividade dela tende a cair, a imagem perante a sociedade, enfim. E tem todo o status, não é, que o veículo dá. Então, a remoção, ela funciona muito. E a remoção, ela é simbólica. Por quê? Porque ela representa essa alteração de postura do advogado. Né? O advogado que aceita esse tipo de medida, que pede isso, a gente vê, por várias onde eu passei, em que, assim, o reclamado já sabe, aquele advogado lá, ele vai remover, melhor pagar, porque se eu não pagar eu vou ficar a pé. E eu removo mesmo, removo mesa de audiência, removi já em mais de uma ocasião o veículo em mesa de audiência e entreguei pro advogado, na ocasião, porque o reclamante não tinha onde guardar e o advogado assumiu esse encargo em nome do reclamante, do seu cliente. Né? Então, assim, na verdade, isso é o quê? É uma mudança de postura. Né? E aqui, eu vi em Campinas, por exemplo, isso acontecer, advogado até mesmo criar uma estrutura para isso, para passar a remover. Né? Por quê? Porque aí tem um efeito extraprocessual, que é o seguinte, que não é um efeito somente naquele processo, é um efeito nos demais processos que você tem na jurisdição ou o advogado na sua carteira de clientes. Né? Então, isso é uma questão a ser considerada. Mas, enfim, o que acontece? Quando a gente fala, então, do foco da efetividade, isso envolve desde a entrevista como a montagem do quebra-cabeça. Que a gente fala assim, o advogado estudou ferramentas, fez um curso bom aí e tal, e fala assim, bom, agora eu vou pedir todas as ferramentas. Eu vou pedir a penhora de faturamento num processo lá que eu pedi, deu certo. Aí ele é intimado para dar andamento, dar início à execução, aí ele vem com uma lista de todas as ferramentas. Vai ser indeferido. Por que vai ser indeferido? Porque ele não fez uma análise estratégica. Como que é essa análise estratégica? As ferramentas básicas, elas são para todos os processos, não é? Que é dinheiro, carro, imóvel, porque é uma coisa que a maioria das pessoas tem, né? Quem tem algum patrimônio tem algum desses, né? Ou dinheiro, ou ativo financeiro, ou algum veículo, ou imóvel, né? Mas que pesquise nas ferramentas de acesso público. E aqui eu vou destacar algumas delas. Para quem é de São Paulo, capital, isso é menos útil, mas para quem é do interior, tem uma ferramenta que é SNCR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é vinculado ao INCRA e vinculado também à Receita Federal. Na verdade é vinculado ao INCRA, mas com as informações desde 2015 a 2017, eles fizeram uma unificação das informações da Receita com o INCRA.
né? E ali, se você digitar SNCR consulta pública na internet, no Google, qualquer buscador, vai aparecer um site que você consegue fazer a busca por estado e por município. E você baixa a relação de todas as fazendas naquele município. Eu sei que você tem uma fazenda lá, uma cidade lá no sul do Pará. Não sei o nome, não sei a área, não sei direito. Vou lá abaixo e vai aparecer o cadastro, a relação daquela cidade e eu consigo. E lá aparece o nome da propriedade, a área. Né? Os tribunais que têm convênio com o INCRA conseguem ter acesso a mais informações. Qual a área agricultável, o que, que tem, o que, que não tem. Mas para o advogado é importante que ele saiba disso. Que ele consegue obter essa informação em ferramenta de acesso público. Outra coisa, ele tem avião. Eu acho que tem, porque uma vez eu vi uma conversa de que talvez ele tivesse um avião. Digita lá, CNPA, Certidão Negativa de Propriedade de Aeronave. CNPA, consulta pública. Ou consulta CNPA, no qualquer buscador. Vai aparecer um link pelo CPF, você consegue descobrir se a pessoa tem ou não avião. Tendo avião, é pedir para o juiz o bloqueio. Então, eu fui lá, fiz a pesquisa básica, não encontrei nada. Pedi para o juiz a pesquisa básica, né? Pedi o Bacen, Renajude, Infojude, vai ter juiz que vai deferir ou não nesse momento processual, mas pedi o Arisp, no caso de São Paulo, ou no caso do Mato Grosso, a Noreg, para pesquisar imóveis, não consegui. Então eu vou fazer uma pesquisa na internet para saber, e nas redes sociais, para saber o padrão de vida da pessoa. Porque se a pessoa posta foto na fazenda, posta foto de avião, aí posta foto Sim. de barco, aí o Navejude ainda não tá funcionando, está em fase de finalização lá, ou está suspenso, a gente não sabe exatamente. Foi feito o convênio em 2017, mas ainda não concretizou. Então vai pedir para o juiz oficiar para a Capitania dos Portos, não é? Mas com base no quê? Com base na informação que eu obtive na internet. Então, na internet e nas redes sociais, é muito comum o menininho colocar assim: aqui é o carrinho do papai, pai. Né? Eu julguei alguns casos assim, em que a pessoa colocou lá a foto de uma frota de carros, assim, alguns carros, né? E falava: obrigado, meu Deus, consegui isso com muito esforço e tal. E a empresa trouxe isso para indeferir o benefício da justiça gratuita. O reclamante tinha alguns imóveis e alguns carros. Ele estava numa situação que estava melhor que o empregador. É exceção? É exceção, mas tem. Né? Isso foi conseguido como? Na rede social. Se fosse na execução, o que faria? Pegaria essas informações, às vezes você pega a placa do carro, olha lá. Porque ele postou na rede social, quer dizer que é dele? Não, não é. Mas é um indício. Sim. É um indício forte. Né? Porque tem gente que gosta de ostentar, a gente vê várias pessoas, né? A pessoa viaja ao Diversos, exterior, né? aluga um carro lá e posta como se fosse posando de milionário. Né? Não quer dizer que postou na internet é dele, mas é um indício. Né? Mas é um indício que pode levar a quê? É um indício que pode levar à quebra do sigilo, ao afastamento do sigilo bancário. Né? Então, eu estou investigando, a pessoa, o advogado, o credor está investigando a parte contrária. Não encontrou bem nenhum, mas pega fotos dele viajando, fotos dele com veículos de luxo, né? É um indício de ocultação de patrimônio. É uma das hipóteses que a lei 105 de 2001, o artigo 1º, parágrafo 4º, traz. Né? É uma das hipóteses, que é ocultação de patrimônio. Ocultação patrimonial e também ilícitos contra a ordem previdenciária, tributária. Né? A lei, nesse sentido, ela é um pouco aberta, porque ela fala qualquer ilícito, tais como. Né? Tais como. Então, dá sim para incluir o pedido de afastamento do sigilo bancário com base nessas informações. Né? Então, é importante fazer uma pesquisa refinada nas redes sociais. Eu peguei uns casos, eu já tive uns casos interessantes de pesquisa no Google. A gente pesquisou tudo nos convênios e não encontrou nada. Aí você digita lá no Google, aí apareceu a referência aos tribunais, aí você entra no site do tribunal para ver o processo. O sujeito estava litigando, inclusive era aqui no Mato Grosso, litigando a posse de uma fazenda de algumas dezenas de milhões de reais. Porque é um problema aqui no Mato
Acho que agora travou, doutor. Cortou o final. Deixa eu ver se É. retorna. Então, mas agora me ouve? Agora, agora retornou. Agora É. me ouve? Desse tema que o doutor trouxe após já a entrevista, já na condução aí do processo, que a gente percebe é que muitas das vezes há um estudo muito forte na fase de conhecimento e acaba não tendo, os advogados não trazem elementos tão focados na hora da execução. Isso que o doutor falou é praxe aqui em São Paulo acontecer, é copiar uma série de convênios, tantos convênios que são restritos ao doutor, ou convênios que são de acesso nosso, copiar e pedir aquilo. Eu acho que o interessante, não sei se o doutor concorda comigo, o advogado tem que saber cada convênio, a finalidade, a hora de Sem usar. dúvida. Falta Ó, muito isso, né? sem dúvida, doutor. E qual que é a dica? A dica é seguir a ordem do 835. Pega todos esses convênios e fala qual convênio serve para quê. 835, primeiro lugar, dinheiro. A gente sabe, é Sisbajude. Ou penhora livre de bem, mas vai ser ferramenta Sisbajude. Segundo, vai falar dos ativos financeiros, o segundo e terceiro e a primeira parte do 9, do inciso 9. Esses estão abrangidos pelo Sisbajude. Depois, o 4, carro. Carro, qual que é? O Renajude. O que eu posso fazer no Renajude? Eu posso fazer, bloquear, registrar penhora. Por exemplo, o Renajude ele pode ser usado tanto como medida construtiva, né, para efetuar o bloqueio, como coercitiva. Por exemplo, eu tenho Sim, um sujeito que não quer entregar a carteira de trabalho, não quer devolver a CTPS. Eu posso bloquear o carro dele, como medida atípica. Não é? Ela é patrimonial. Então, assim, é muito mais fácil ser deferida essa do que bloquear a CNH. Porque a CNH envolve a discussão do ir e vir. Né? sim. O carro também vai envolver, mas você tem uns outros veículos, enfim, mas Tem tem um caráter outros muito mais meios. patrimonial do que. Vamos pensar no passaporte, vai. É muito mais efetivo, de repente, bloquear o carro do que a CNH, embora o resultado prático possa ser o mesmo. Né? Então, é ter esse olhar. O Renajude ele pode ser bloqueio, penhora ou constrição ou coerção. Próximo inciso, imóvel. Quais deles me dão acesso ao imóvel? Por exemplo, eu sei que ele tem imóvel, mas não tem matrícula. O CNCR pode abranger se for rural. Mas se for urbano, oficiar para a prefeitura. Tem prefeitura, tem site de prefeitura que permite o acesso por CPF, para você, por exemplo, aqui no Mato Grosso, Sinop. Eu lembro se é Andradina ou Dracena, em São Paulo. Eu recentemente dei um curso e fiz uma pesquisa em alguns municípios. Eu vi que tem. Você pesquisa lá, na taxa de lixo, segunda via de IPTU, certidão da dívida ativa pelo CPF. Alguns municípios oferecem essa. Alguns exigem o cadastro de inscrição municipal ou do imóvel, mas muitos deles pelo CPF. O que você vê lá? Aparece lá que ele tem 3 imóveis, imóvel na rua 10, número 5, quitado, sem dívida. Tal com dívida. Você pega aqueles 3 imóveis e fala, doutor, olha, ele está cadastrado no IPTU, consta lá como ele sendo proprietário de 3 imóveis. Eu vou diligenciar lá. Né? Matou a execução. Resolveu a execução. Né? Isso é muito comum nas periferias dos grandes centros e na cidade interior. Eu morei numa cidade aqui no norte do estado em que a cidade inteira praticamente não tinha matrícula de imóvel. Né? Então, aí você faz o arisco, o anoreg, no caso aqui do Mato Grosso. Qual a efetividade disso, a eficácia? É zero, é perto de zero. Um ou outro ali, você vai pegar um desavisado ali e tal. Ali, no caso concreto, o mais eficaz é oficiar para a prefeitura. Mas muitas vezes você vai descobrir isso com a entrevista, porque com a entrevista o cliente vai falar assim, então, ele viajava, todo final de semana ele ia para o sítio lá em Atibaia. Todo final de semana ele ia lá para Birigui, lá para não sei onde. Aí você fala, opa, será que não tem alguma coisa lá? Vamos investigar. Então, na internet, por exemplo, no Google, você digita, você vê que a pessoa mantém relação num determinado município. Qual que é a empresa? É de construção civil? Vou ver lá, naquele município. Será que ele não prestou serviço para a prefeitura? Então, eu vou acessar o site da transparência. Sim. Né? Acontece muito, né? Às vezes, em ativos de outros municípios, de outras prefeituras, às vezes o doutor pesquisa, vai ver, tem valores altíssimos a serem recebidos e às vezes não acaba havendo essa comunicação e você acaba deixando tudo pesquisa, né?
Doutor, tá ouvindo? Me ouve? Deixa eu ver se voltou. Aqui o seu vídeo travou para mim um pouco. É, travou. Aqui para mim travou, pelo menos para mim não. Eu acho que agora Engraçado voltou. que eu ouço o doutor. O doutor não me ouve? Acho, acho que agora voltou. Vamos lá, a internet está oscilando, né? Não, doutor, mas eu ouvi o que o Entrou, doutor comentou. entrou sem cortar o raciocínio, entrou uma pergunta muito interessante aqui do advogado de São Paulo. Ele está perguntando para o doutor se ele pode pedir o bloqueio em nome do cônjuge do executado, se há essa possibilidade. O bloqueio de. O bloqueio. Está falando cisbajúdio, por exemplo. Sim, ele não chegou a mencionar o convênio, ele É só. uma discussão interessante, doutor. Porque a gente vai ter que olhar, em primeiro lugar, o regime de bens. Não é? Então, quando a gente fala de ferramenta, de utilização de ferramentas, é importante para isso. Porque tem tanto as ferramentas em que pode ser pedido para o juiz acessar, como a própria parte acessar. O registro.br, por exemplo, o registro civil, o site registro civil, oferece acesso às certidões de casamento, nascimento e óbito. Né? A Sensec oferece procurações. Se for pelo judiciário, é gratuito. Se não for, é pago. Mas os valores são módicos. O próprio Arisp oferece o acesso pela própria parte, pagando acho que R$16, R$19 por matrícula. Tá, então vamos. Aí você vai poder fazer ou não, vai depender do regime de bens. Não é? Agora, aí a gente vai entrar naquela discussão. Por quê? Porque quando a gente fala de imóvel, por exemplo, isso é mais consolidado, vai depender do regime de bens. Sim. Oi. Como a minha ação ela é sobre a globalidade patrimonial, ela. O doutor me ouve? Sim. Sobre a globalidade, ela envolve inclusive o que está na conta bancária. Agora, recentemente teve um julgado, se eu não me engano, de relatoria da ministra Adelaide, em que ela excluiu, falou que não, comprovou que era proveniente do salário da esposa, e logo, independentemente do regime de bens, aquilo ali era de utilização pessoal, não é? E então, ela teria comprovado que a origem e a utilização era para subsistência pessoal. E aí ela excluiu. Então vai depender do caso. Logo de cara a gente vai ter que analisar o regime de bens. A depender do regime, é uma tese. Não é? É uma tese. Se você está pelo credor, é uma tese de que a meação ela incide sobre a globalidade. E digo mais, dá para sustentar a penhora integral. Porque se a pessoa tem R$50.000 no banco e ela tem um imóvel de 50 mil, na verdade ela é meieira dos 50 mil. Logo eu posso pegar os 50 mil em dinheiro. Ela é meieira dos 100. Né? Logo eu posso pegar os 50 mil em dinheiro. Né? E eles que se virem depois. Né? Agora, é uma tese. É lógico que se tiver pelo devedor, vai sustentar que não. Que ela primeiro, que aquele dinheiro que não se comunica e tal, e depois que, em caso de meação, ela tem que ser cindida. É metade de cada um. É a fração ideal de cada um. Né? Enfim, aí vai depender, a maior parte do público é de advogado, então vai depender de que lado a pessoa está defendendo, se é o credor ou o devedor. Mas é uma tese interessante. E as ferramentas eletrônicas, elas auxiliam nisso. Por que elas auxiliam nisso? Para fazer a Eu identificação dos bens. Pois não, doutor? vi que o doutor comentou agora também, um pouco atrás, a respeito dos convênios, do Cismajude, né? A inovação traga agora, né? Exatamente. Entrou agora em vigor dia Muito 8 de setembro. interessante, né? É o novo 8 Bacen. de setembro, né? Exatamente. Ele abrange tudo que o Bacen abrangia. E aí é Afasta importante. a possibilidade do afastamento do sigilo bancário, né? Trouxe. O doutor Exatamente. acha que Ele abrange foi tudo viável? Melhorou e mais um o pouco. Bacen? Olha, a gente ainda não teve resultado prático. Não é? Num primeiro momento, vai ser menos efetivo, enquanto não tiver a teimosinha, que eles chamam agora, que antigamente é o SABB, que é o Sistema Automático de Processamento Bancário, lá, que fazia de bloqueio bancário, que
repetia as ordens, né? E agora apelidaram de teimosinha, mas ainda não entrou em vigor. Quando entrar em vigor a teimosinha, aí a gente vai falar que está igual ou melhor do que estava. Né? Mas ele permite o afastamento do sigilo bancário, a obtenção de uma série de documentos, né? Para saber remessa de dinheiro para o exterior. Por exemplo, antigamente tinha que oficiar. Então, eu sei que é uma pessoa que viaja. Na entrevista, eu obtive a informação de que a pessoa tem dinheiro para o exterior, ou tem transação, tem ou teve imóvel no exterior, veículo, seja lá o que for, tinha que pedir para o juiz oficiar para a DECOM, que é um departamento no Bacen. Tá? Porque toda remessa de dinheiro que faz para o exterior, né, a depender do valor, tem que informar o Banco Central. E hoje em dia, o Sisbajud já tem essa opção. Você pede, ele vai trazer o relatório de contratos de câmbio, enfim, de uma série de coisas que envolvam remessa ou assunção de obrigações no exterior. Né? Então, essa é uma novidade. Outra, o extrato do Simba agora vai poder vir pelo Sisbajud, que é aquele extrato que indica a origem e o destino, que é muito bom. Só que qual que é a questão? O advogado tem que superar o pedido de afastamento do sigilo bancário, que é o mais difícil, é emplacar o afastamento. Depois, a dificuldade vai ser digerir a informação, porque vem tanta informação que o advogado vai ter que se especializar em, né, em filtrar essas informações. Porque no Simba vai vir o cafezinho que a pessoa tomou ali de R$2, R$5, né? No Simba ou no Sisbajud, no modelo Simba, né? Mas passo anterior é a quebra do sigilo. Por quê? Porque o sigilo bancário é um direito fundamental, que está lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, e que não pode ser banalizado. Né? A quebra, o afastamento é excepcional. E isso tem que ser levado a sério. Né? E para que aconteça o afastamento, tem que estar muito bem fundamentado. Então tem que ser proporcional. Quando a gente fala de proporcionalidade, o que a gente vai entender aqui? O valor da causa ou a quantidade de devedores. Aí cada tribunal regulamenta de um jeito. Mas tem tribunal que exige 100, 200, 300 devedores, ou na casa dos 7 dígitos, ou na casa dos 6 dígitos, mais de alguns valores. Aí é importante aglutinar a execução para viabilizar a quebra do sigilo bancário. Né? Às vezes o advogado reluta que eu quero seguir com a minha execução sozinha. Então siga. A sua execução é de 10 mil, o juiz provavelmente não vai deferir o afastamento do sigilo. A outra lá, que virou um valor monstruoso, já envolve um dano à coletividade, digamos. Né? Embora não no âmbito da teoria, né? Mas eu estou falando uma coletividade, né? Individualidade plurima, mas estou falando no sentido lato. A chance de emplacar um afastamento no sigilo bancário é maior. Né? Além, claro, de haver indício de fraude, simulação, ocultação de patrimônio. Então, assim, quando a gente fala dos convênios, é importante estudar. Inclusive, eu vou agora fazer uma propagandazinha aqui, um jabá, né? Que eu, junto com outro juiz e 2 diretores de secretaria, né? O Vinícius Taveira, que é meu irmão e juiz de trabalho no 15, o Danilo Diniz e o Leandro Magalhães, que são diretores no 18, a gente tem um grupo que é o Execução Estratégica. E a gente vem ministrando cursos e fazendo uns posts sobre efetividade na execução. E a gente fez um e-book interessante. Então, se entrar lá no meu perfil, no @Ulisses_Taveira, vai lá na minha bio, vai ver que tem um acesso para um e-book, para baixar um e-book sobre as ferramentas de acesso público. Por quê? Porque Sim. ela é importante para emplacar o afastamento do sigilo bancário. Agora, é importante também conhecer as de acesso restrito. Por exemplo, Sisbajud. O que abrange e o que não abrange? Tem que saber. Por quê? Porque se não souber, vai pedir o ofício, o juiz vai indeferir porque o Sisbajud abrange. Vai pedir Sisbajud, o juiz pode indeferir porque é hipótese de ofício. Né? Por exemplo, fintech. Uma pergunta, uma dúvida que todo mundo tem. Doutor, abrange fintech? Quero saber, o Sisbajud abrange fintech ou não? Aí a resposta, que a gente aprende desde o primeiro semestre do direito, depende. Né? Por quê? Porque se a fintech for regulada pelo Bacen, for controlada pelo Bacen, ou seja, for uma financeira, ela vai ser abrangida. Porque ela está no CCS. Então, ela está no CCS e será abrangida
pelo Sisbajude, pelo CCS e, consequentemente, pelo Sisbajude. Ah, não, mas fintech abrange, porque eu já vi caso do Nubank. No Nubank. Pois é, o Nubank era uma fintech que não era bancária e depois virou banco. Ao virar banco, foi abrangido pelo CCS. Né? Agora, se é uma fintech apenas, por exemplo, de antecipação de valores, né, como tem algumas aí, não é abrangida. Doutor, entrou uma pergunta aqui, achei interessante, o Pois não, doutor? advogado também, doutor Kevin. Ele disse que na questão do bem de família, se é possível conseguir a penhora caso o bem esteja um valor extremamente elevado, ou tem que se contentar com a impenhorabilidade desse bem. Ó, e aí a gente vai ter exatamente uma divisão jurisprudencial. Tem jurisprudência entendendo que sim, que o valor alto é uma excludente, não é? E tem jurisprudência, que me parece que é o prevalecente, dizendo que independentemente do valor, é a casa dele, que o legislador não fez essa diferenciação, não caberia ao judiciário fazê-la. Né? De qualquer forma, independentemente da forma, se conseguir, vai a leilão, vai pagar. Se a pessoa mora num imóvel de alto padrão, é comum ela ter bens de alto padrão. Certo? Então a casa é impenhorável, mas os bens de dentro não. Peça penhora com remoção Sim. dos bens. Funciona? Vou dar um exemplo. Quando eu era oficial de justiça, eu lembro até hoje. Eu era oficial de justiça em Itanhaém. Eu fui em Itanhaém e depois em Campinas. Aí era um sujeito que é dono de um monte de imóveis e comércio lá na cidade. Aí ele morava numa mansão, cheguei lá, não queria deixar entrar, aí chama a polícia, antes da polícia chegar ele já liberou, cancela o chamado, entra. Aí tava lá com o exequente para remover. Aí tinha umas televisões, uma televisão lá que custava o preço de um carro de luxo. Aí a gente falou, vamos levar essas televisões aqui. Qual? Ah, não, essa aqui não cabe. Eles estavam com uma carretinha lá, não cabia. Vamos levar do quarto do casal. Ah, a esposa chamou o devedor lá no quarto, você ouvia grito lá dentro. Aí ele saiu e falou, tudo bom, vocês podem aguardar um pouquinho? Como é que eu faço para pagar? Pagou a dívida. A dívida não era nem metade do valor da televisão. Então, assim, Olha. ele era dono de uma série de bens, a casa dele era a única que estava em nome dele, foi reconhecida a impenhorabilidade. Ao ameaçar remover a TV, pagou. E se não pagasse, ia remover a televisão. Tem lá uma televisão de 50 mil reais, 70 mil reais. Se eu estou falando de um imóvel de alto padrão, geralmente você vai ter bens de alto padrão. Não. E aí entra uma outra ferramenta de acesso público, que a gente fala do Google Earth, que a pessoa muitas vezes não usa. Né? O Google Street View, entrar lá para ver qual a situação do imóvel. Né? Quando faz essa penhora, olha lá, faz a medição para ver se o imóvel abrange aquela matrícula, se ele não está em mais de uma matrícula. Mas por que eu falo isso? Quando eu era oficial de justiça, eu recebia o mandado de penhora, a primeira coisa que eu fazia era olhar na internet, fazer uma micro pesquisa da pessoa, né? Aí você olha lá, você olha e vê a casa está num reboco. Tá? Não tem piso. A chance de você ter algum bem que guarneça a casa de alto padrão, penhorável, é pequena. Então eu ia lá, penhora livre de bens, você chega lá, a geladeira da pessoa está amarrada com corda, ela não fecha. O que você tem ali de penhora? Tem uma televisão de tubo que não vale o peso. Você vai pagar o carreto? Não paga. O carreto não paga o valor do bem. Esse bem ele é fora de comércio. Porque ninguém compra. Né? Só você consegue doar, mas vender você não consegue. A pessoa fala, você traz para mim? Você fala, não, não trago, você tem que buscar. Não vou. Muito obrigado. Então, o que acontece? É importante que o advogado faça isso antes de requerer. Porque a pessoa fala, tem um imóvel de alto padrão. Que imóvel de alto padrão a gente está falando? É de alto padrão mesmo? Né? Olha lá. A internet aberta, ela permite isso, né? Tanto as redes sociais como a internet, enfim. Então, agora, a dívida é de 1 milhão. Eu acho que nessa parte também, doutor que foi oficial de justiça, deve ter acompanhado. São poucos os advogados que acompanham também, às vezes, em diligências, né? Às vezes acaba exigindo muito, requerendo muito e não... Muito pouco. A maioria quer... aí eu não vou dizer... É uma maioria que quer uma efetividade, só que não quer dar a sua contribuição. E a reforma trabalhista, ela trouxe... Eu sou muito crítico à reforma trabalhista, mas eu acho que ela, tentando alguma coisa boa dela, ela trouxe isso. De obrigar o advogado credor, a atuar.
atuar mesmo, matar no peito e ir para cima. Mas por quê? Porque ele tem honorários, porque ele tem a pressão intercorrente correndo contra ele, porque ele tem a regra da extinção da obrigação, dizendo que se ele não for atrás, ele vai perder os honorários dele. Né? Então é importante que acompanhe. Por exemplo, o oficial de justiça vai lá, faz a penhora e não bate foto. Qual a chance de vender? Você não vende uma caneta na internet se não tiver foto. Atrapalha muito no leilão. Não, doutor, eu ouso dizer que não atrapalha. Inviabiliza. E eu digo mais. Sim. Inviabiliza não só aquele leilão, como a execução. Quer ver? O executado tem imóveis. Cada um de 100 mil. A dívida é de 30 mil. Penhorou um deles, acabou, né? Resolveu o problema. Penhorou um deles, o que ele faz? Ele vai lá e vende o outro. Doa o outro. Houve fraude? Não, não houve. Ele tem a se desfazer uma fraude? Nenhuma. Certo? Só que esse leilão vai ser negativo. E vai ser negativo porque não tem foto. Aí a pessoa fala, poxa, eu tô azar, viu? Eu não consigo vender nada no leilão. Aí o outro advogado, que tem bem menos causas e tal, ele vai atrás, ele arruma comprador, anuncia, no prédio, o imóvel, ele vai lá, conversa com o síndico. Ô, tudo bom? Você sabe, tá sabendo que vai ter leilão? Aí, não, tô não. Ai, que bom, eu quero, porque o sujeito tá sem pagar condomínio já faz 2 anos. Me dá aqui que eu vou fazer propaganda, o síndico fala. Aí ele manda no grupo do WhatsApp, cola no elevador. E a jurisprudência do TJ é pacífica. Pode divulgar, sim, não há dano moral, porque está divulgando dentro do próprio condomínio, é interessante. Às vezes, vaga de garagem que é difícil vender. Se há situação lá que o Código Civil autoriza a venda, vai atrás e tenta utilizar. Outra coisa, quando eu era juiz em Confresa, eu assumi lá, tinha 100% dos leilões eram negativos. Uma série de fatores lá. Aí, por ideia do oficial de justiça, que hoje é meu diretor, ele surgiu lá um sujeito que estava interessado no bem, que ia ser informado. Aí ele falou, quando for lá, você me avisa. A gente falou, não, a gente não trabalha, porque isso eu acho que fere a impessoalidade, né? Vamos fazer o seguinte, vamos anunciar na rádio. Então o que a gente fez? Eu mandei um ofício para a rádio, para as rádios todas da região, para os blogs lá, os jornais e tal, solicitando que divulgassem a informação de utilidade pública de que o seu trabalho é realizar o leilão de tais bens e tal. 100% dos leilões foi positivo. Lógico, tudo com foto, bem avaliado, criteriosamente, 100%. Sabe o que aconteceu? Eu acho que com a pejotização ajudou bastante nesses termos, né, doutor? Nas questões de anexar fotos, de informações mais facilmente do que no físico, de ter que pegar o processo. Eu acho que até para o próprio oficial de justiça em si, antigamente era muito complicado. PJS, sim. Não, claro. Inclusive, eu acho que é exigível, né? Eu trabalhei como oficial de justiça na transição. O que acontece? Por exemplo, eu tive que fazer uma penhora e avaliação de uma indústria. Bati tanta foto, eu gastei um cartucho de tinta para juntar aquilo no processo, porque eu entendi que as fotos eram essenciais. Nunca mais eu imprimi um cartucho de tinta para o processo. Não, gratuito, tá lá, você faz, a gente bate fotos de tudo, né? A moto tem lá os pontos de ferrugem, como é que eu vou descrever aquilo? Eu falo, pontos de ferrugem. Então, bate foto. Pneu, tem que bater foto do pneu. Pneu de ônibus, quanto custa um jogo de pneu de ônibus? Cada pneu custa R$2.000. Então, eu fiz lá, tive um problema que depois foi entregar o bem, não é esse pneu não. Tá? Não é esse não. O jogo de pneu custa R$30.000, R$20.000. Não é esse. Vai meia vida. Esse pneu tá careca, tem pneu lá só no arame. E aí, não bateu foto? Como é que a gente faz? Por quê? Qual devedor vai cuidar do bem como sendo dele, ser um ótimo cuidador, sabendo que ele vai perder pro leilão? Deveria, né? Tem multa, se não fizer, mas convenhamos, um juízo de realidade. Ninguém, na melhor das hipóteses, dá mais ou menos. Né? Mas geralmente ele ar-condicionado, tirou o ar-condicionado. O ar-condicionado do ônibus, o arrematante me falou lá, não sei se era verdade ou não,
que eu não cheguei a pesquisar, porque depois fizeram acordo, ele falou que custava 50 mil reais o ar-condicionado do ônibus. É incrível. Um ar bom aí, uma casa também é caro. Aí, agora, no Mato Grosso, um ônibus lacrado, claro que tem ar-condicionado. Tirou. Acho que voltou. O cabo da bateria soltou. Então, doutor, oi. Acho que agora voltou. Oi. Então são essas coisas que quando eu me refiro a foco na efetividade, na verdade, tudo isso envolve a postura do advogado. A postura do advogado, o interesse em resolver. Claro, eu falo do advogado porque ele é o principal interessado, tem interesse patrimonial. Mas isso vale para todo mundo, para o juiz, para o servidor, né? Que é essa vontade, essa gana de reduzir a execução. Por quê? Porque as estatísticas mostram uma vergonha no Poder Judiciário, que é o gargalo da execução. Não é? 73% das execuções do ano passado ficaram, só 27% avançaram, né? E foram quitadas ou declaradas extintas pela prescrição. Também tem essa. Né? Então, a coisa é muito séria. Mas só para concluir aquilo que eu estava falando lá de Confresa, olha só o que aconteceu. Teve um leilão 100% positivo. No leilão seguinte, não teve leilão. Todo mundo pagou. 100%. Faltando 2, 3 dias para o leilão, 100% pagou. Por quê? Porque falou, nossa, vai vender. Então os advogados orientaram, falaram, não, paga, senão você vai ficar sem o bem. E o juiz manda entregar, e se não entregar, chama a polícia. Vai. Então assim, aí entra o efeito extraprocessual. Então o doutor tem lá 10 processos, pegou pesado naqueles 10, tenha certeza, os outros 50, a notícia corre, os outros 50, que é o efeito expansivo, né? Que eu falei, o efeito extraprocessual. O efeito de um processo vai repercutir no outro. Né? E por aí vai. Outras coisas, por exemplo, quando eu removi o carro na audiência, né? Executado contumaz, devedor contumaz, parou de carro. Tinha uma lá que tinha uma SW4, avaliada em 250 mil, mais ou menos. Ela começou a ir de uninho só para a vara, porque o reclamante, a dívida era de 800 mil, ele não queria o Uno, ele queria a caminhonete. Ela pagou. Por que ela pagou? Porque adianta você ter um carro de 250 mil e não poder usar? Porque o oficial de justiça vai remover, porque o advogado do reclamante está na espreita e já está em contato com o oficial dizendo, quando encontrar, eu te ligo, você remove? Removo. Então, assim, é a postura do advogado. O advogado tem direito. Por quê? Porque está na lei, está no CPC dizendo que tem direito à remoção. Então, nesse caso, o veículo estava em nome dela, estava mais fácil. Mas muitas vezes não está em nome. Aí cabe ao advogado fazer pesquisa, bater foto, e juntar e levar para o juiz. Né? E com isso reverter esse quadro. Essa a ideia. E também tem uma outra questão que eu gosto de deixar muito claro, doutor. Para quê? Porque às vezes a pessoa acha que quando a gente tem esse discurso de efetividade, a gente às vezes acaba sendo parcial, por exemplo. Né? Não. A efetividade, ela interessa a quem? Ela interessa a todo mundo. Ela interessa ao Estado, que veda a autotutela. No âmbito trabalhista, interessa ao Estado, porque isso promove a não mercantilização da mão de obra. Interessa ao executado, porque ele quer pagar somente o que ele deve, ele não quer envolver terceiros. Interessa ao exequente, claro, que quer dinheiro. Né? Interessa a todo mundo. Interessa a terceiros circunstanciais, ao cônjuge. A pergunta lá, mas eu posso bloquear o cônjuge? Quer dizer, o cônjuge ou um sócio, um ex-sócio, que aparentemente não tem nada a ver, pode ser abrangido na execução. E o advogado dessas pessoas tem que estudar muito bem a execução, por quê? E as ferramentas, por quê? Para oferecer, indicar bem. A gente não vê ninguém exercendo benefício de ordem. A gente não vê. É raro. Os últimos dois, eles eram ex-cônjuges, um ex-marido e uma ex-esposa, que fizeram isso mais por vingança do que por um compromisso de que ia sair da execução. Estava mais querendo ver
o ex-cônjuge, né, com problemas patrimoniais, na verdade sem o veículo no caso, do que em prol da execução. Mas se você advoga para um ex-sócio de uma empresa e é incluído na execução, o que a pessoa faz? Vai discutir, porque eu sou sócio retirante, já saí há mais de 2 anos, qual que é o marco inicial, se é agora, na data da distribuição da ação, no trânsito julgado. Qual que é? Não, muito melhor do que isso é você chegar lá e falar assim, doutor, eu não respondo. Eu não respondo pela dívida, porque eu saí faz 2 anos. E aí, além disso, olha aqui, ó. Fulaninho tá aqui, olha. Então, qual o carro dele, ó? Tá aqui o carro dele, doutor. Eu quero saber se ele tem, em nome de quem tá o carro. Ele tem um carro de 200 mil. Como é que vai me executar aqui? Eu tô com um carrinho de 10. Não tem nada a ver com isso. A dívida de 10 vai perder meu carro. É muito mais eficaz. O que eu vou, por uma questão de prejudicialidade, vou atrás do carro do sujeito. Pegou. Tem um carro de 200 mil? Pegou, né? A pessoa não vai perder um carro de 200 mil por causa de uma dívida de 10. Só se a pessoa não tiver juízo. Mas se tiver dinheiro e um mínimo de juízo, a pessoa paga, porque ela sabe que o prejuízo é grande. Enfim, e por aí vai. A gente tem aí um monte de exemplo, de casuística para falar. Mas é muito, 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 muito importante conhecer as ferramentas de acesso público. E aí eu vou reiterar o que Uma eu falei pergunta lá atrás. que eu ia fazer com o doutor o advento da reforma trabalhista trouxe que a execução não seria mais impulsada de ofício. O doutor acha que por antes da reforma ter a execução de ofício, isso atrapalhou bastante? Quem militava na advocacia, eles acabavam deixando meio de lado. Um exemplo, eu não vou fazer porque o juiz pode impulsionar. O senhor acha que isso ocasionou alguma Olha, coisa? isso me parece um mito. Por quê? Porque muita gente diz isso, mas isso não é comprovável empiricamente. Vamos pegar a Justiça Estadual e a Justiça Federal, onde a execução não é de ofício há muitos anos, né? Desde que eu me conheço por gente, desde o Código de 73, pelo menos, não sei como que é no de 39, mas pelo menos desde a redação original do Código de 73 não era de ofício, certo? Não sendo de ofício lá, a execução na Justiça Estadual é um exemplo a ser seguido? Não, né? Então, eu não sei, né? Por que eu falo isso? Porque lá o índice de congestionamento, o gargalo, que a gente chama, é muito maior. Na Justiça Federal, então, nem se fale. Então, eu não sei, eu não sei dizer. Mas é uma coisa que é dita e repetida muitas vezes. Né? Muita gente diz isso. É fato que tem alguns advogados, nesse sentido, são mal acostumados? São. Entra com a petição, faz audiência, e se o tema for meio batido, nem recurso ele faz, porque ele sabe que vai ganhar, vai ter recurso da outra parte, não faz nem contra razões e segue. E depois só vai buscar o alvará. Tem, é verdade, tem. Entendi. Agora, o que acontece? Mesmo com a execução de ofício, o gargalo era gigante. Era gigante e vem aumentando ano a ano. Se a gente pegar 2005, quando começou a ter o Justiça em Números, era na casa dos 60% o gargalo. E hoje é de 73%. Foi aumentando mais ou menos 1% ao ano. Por quê? Aí eu tenho uma justificativa. Porque o PJE reduziu o tempo morto do processo, mas não reduziu na execução. Não reduziu na execução, porque a execução depende de ato do oficial de justiça. As ferramentas eletrônicas potencializaram as buscas, e aí o processo não vai mais para o arquivo, mas também não encontra bem. Né? Então, nem resolve o problema, nem extingue. Agora, com a reforma, a tendência é o que não tiver patrimônio mesmo extinguir e os advogados insistirem naquilo que tem indício de patrimônio. Então, é importante conhecer a ferramenta. Por isso, eu vou fazer novamente o jabazinho. Entre lá no meu perfil, lá na bio, tem um link, tanto para um curso que a gente vai ministrar recentemente, como para um e-book gratuito sobre ferramentas eletrônicas. É importante estar em dia com as ferramentas eletrônicas de acesso público e as de acesso restrito para saber o que pedir, né? O que e como pedir. Então, é essencial. É importante dominar esse assunto. E o advogado, ele tem interesse hoje diretamente. Por quê? Porque honorários, o advogado vive disso. Não é? Eu Sim. tive uns casos que, assim, que eu fico surpreso. Assim, como que o advogado tem, às vezes, ação na casa dos 6 dígitos e não promove a execução? Eu falo, doutor, a gente comprou um bem aqui, o senhor aceita ir para tal cidade e remover? Ele fala, não. Outros advogados falam, eu vou para o Japão se precisar.
esse que tem essa postura resolve as execuções, né? Então é importante que tenha essa postura proativa, né? É essencial, é essencial. Inclusive, Como é que nós estamos de tempo algo aí? que nós estamos 52 minutos vai dar agora. Acho que Continuamos. encerra com 1 hora, né? Sim, sim. Em Uhum. muitos casos, mesmo que não haja, às vezes, a má fé da empresa, da executada, vamos supor, há carros aí, há processos que penduram por 5, 6 anos, 4 anos, e o bem se deteriorando, poderia, com a tutela, tentar resguardar isso, ou até mesmo com a empresa que já entra com a vontade de não resolver, com a resolução, isso gera para o advogado, eu acho que para o processo é muito melhor para resolver, né? Doutor, o senhor diz ainda na fase de conhecimento ou na execução? Por quê? Não, A gente vai. na fase de conhecimento, porque há muitos bens, eu digo, a minha intenção, há muitos bens que poderiam ser resguardados, vamos supor. Há muitas Sim, coisas no início da fase de conhecimento que há a possibilidade do advogado, por conta dessa falta de pesquisa, do advogado procurar, do advogado já entrar com essa mentalidade, já focar aí para resguardar para o futuro. Às vezes sem nós dúvida. pegamos bens que são penhorados e fica por um longo tempo empoeirado, se deteriorando, né? Essa é a palavra. Tem que penhorar e remover. E o que, que acontece? Dependendo da situação, dá para pedir fazer algum pedido cautelar, por exemplo, ou de arresto, ou na própria lei 13.097. Por quê? Porque o arresto vai ter lá os requisitos do arresto. Não é? Embora o CPC não tenha trazido, mas o entendimento jurisprudencial e doutrinário é de que permanecem os requisitos, não é? Que é de um pedido cautelar. Mas a lei 13.097, lá no artigo 54, traz, por exemplo, a possibilidade de registro da existência do processo na matrícula, que é uma medida se a pessoa está anunciando o imóvel, por exemplo. Você vai lá e já pede no conhecimento esse registro. Qual que é o requisito da lei? Uma ação que seja capaz de reduzi-lo à insolvência. Ou aquela ação, ou a globalidade de ações. Então, eu já constatei que a pessoa tem 100 ações e que se 10% dela for procedente, ela não vai ter com que pagar. Já posso pedir. E aí dá para estender, não é? Dá para pegar, porque essa lei é de imóvel, mas por que imóvel e não veículo? Né? Então, assim, a gente discute hoje na execução, mas a gente vê pouco pedido disso na prática, sobre a venda antecipada. Quando a gente fala de bens perecíveis, tem a previsão legal de venda antecipada. Mas eu te pergunto, um carro de luxo, um carro aí de 400, 500 mil, uma 200, 300 mil, uma Land Rover zero, qual que é o percentual dela de desvalorização? Na média do curso do processo, de 2, 3 anos, será que não é o caso? No âmbito Sim, penal, isso é pacífico. Isso é pacífico. sim. Na propositura da ação por conta. Eles vão lá e vendem antecipadamente. Né? Por que no âmbito penal se discute isso? Né? Por que no âmbito do processo civil não daria para discutir? Não vou dizer posicionamento, porque isso é raro acontecer, não dá nem para falar em entendimento cristalizado, mas é uma construção a ser feita. Parece que travou, né? Acho que o vídeo para mim travou aqui. Acho que agora voltou. Nós já estamos aqui, doutor, caminhando para 56 minutos. Doutor, eu, vamos esperar que parece que ele travou. O doutor me ouve? Agora acho que voltou. Agora eu estou conseguindo escutar.
Doutor, tá sem áudio, não estou conseguindo escutar. Não sei se o doutor me escuta. Deixa eu ver se O agora senhor me escuta, voltou, doutor. Tinha ficado sem áudio, não estava conseguindo doutor? escutar. Agora eu estou escutando. Agora eu estou escutando. Ainda Agora, o doutor me continua. escuta? Ótimo. O que eu Ainda, pensei, até para a gente já ainda. ir caminhar para o final, eu queria duas coisas. Um, jogar luz na efetividade. A importância do advogado, este olhar de efetividade. O doutor me escuta? Sim, estou escutando. Doutor, o senhor me escuta? Agora, tá indo e Então, a voltando, ideia é doutor. Tá luz para a meio. efetividade. Não é? Que o advogado tenha uma visão estratégica da execução com mira na efetividade. Para quê? Para mudar a Sim. postura. Não é? Se ele já tem uma postura. Travou? Não é possível. Lindo, né? Ai, ai, ai. É, tá indo, tá. Agora o finalzinho pegou a gente. Tá indo e voltando, tá meio. Será que agora melhorou? É uma pena que a internet. É, agora no finalzinho Doutor, o que eu ia ficou fazendo, ruim. agradecendo, não é? Muito pelo convite, pela oportunidade e com